Olá, amores! No vídeo de hoje nós vamos falar de regra de 3 composta. Já falamos de regra de 3 simples, né? E eu comentei com vocês que na regra de 3 simples, ela envolve apenas duas grandezas, né? A nomenclatura regra de 3, ela vem da ideia de uma regra prática, onde a gente tem 3 informações, né? E falta encontrar uma, a gente quer descobrir uma. Onde nessas informações estão relacionadas com duas grandezas. E essas duas grandezas, elas são proporcionais. A regra de 3 composta, ela se assemelha muito com as ideias de regra de 3 simples. A diferença agora é que ela vai ter mais que duas grandezas proporcionais, certo? Na verdade, até a regra de 3 composta, eu acho que não devia nem chamar regra de 3, porque ela não vai ter apenas 3 elementos desconhecidos, ou 3 elementos, né, 3 valores conhecidos, né? Ela vai ter mais que isso, tá bom? Mas é um nome, né, que foi dado para essa regra, onde a gente vai ter mais de duas grandezas, certo? Mas funciona de forma muito similar, ok? A diferença agora é que a gente pode estar trabalhando com 3, com 4, com várias grandezas e assim sucessivamente, tá bom? Vamos lá ver como é que funciona um pouco dessa regra de 3. Então, eu trouxe um exemplo para a gente poder entender melhor como é que funciona isso. Esse exemplo diz assim: com 600 quilos de ração, é possível alimentar 20 cavalos durante 30 dias. E aí a pergunta, né, o texto da questão quer saber: se eu tiver 800 quilos de ração, é possível alimentar agora 25 cavalos durante quantos dias? Observe que neste caso, a gente está aí se referindo não apenas a duas grandezas. A gente não está falando só de ração e dias, nem só de cavalos e dias, nem só de cavalos e ração, certo? A gente está falando de 3 informações que têm uma relação entre si, ok? Então vamos ver como é que a gente pode relacionar isso com a regra de 3 composta. Desculpa, galera, cliquei errado ali. Tá? Então, a primeira coisa, né, que vocês já viram, que a gente faz também na regra de 3 simples, né, a primeira ideia, gente, é organizar, tá? A organização, ela é fundamental para este tópico, para este assunto. Então, a gente vai colocar as informações em uma tabela de forma organizada, tá? A sua tabela, ela pode ser do seu jeito, contanto que você coloque as informações corretas aí dentro. Tá bom? Então, eu tô colocando aqui a ração em quilos, né? A unidade de medida é importante, tá? Então, se você estiver falando de coisas que não estão na mesma unidade, normalmente é importante que você coloque na mesma unidade, principalmente se estiver se referindo à mesma grandeza, né? A quantidade de cavalos e quantidade de dias. E aí, agora, né? A partir dessas informações, eu percebo que eu quero encontrar a quantidade de dias. Então, eu vou tentar relacionar dias com cavalos e dias com ração. Para identificar a grandeza dias em relação a cavalo, ela é direta ou inversamente proporcional. A grandeza dias em relação à ração, ela é direta ou inversamente proporcional. É importante fazer essa análise, certo? Então a gente vai analisar a grandeza que a gente quer encontrar, que no caso são a quantidade de dias, em relação às grandezas que a gente já tem. Só que fazendo isso 2 a 2, tá bom? Para identificar se ela é direta ou inversamente proporcional. E aí a gente consegue perceber que o número de dias, né, e o número de ração, ele é diretamente proporcional. Para Ju, por quê? Se eu for analisar, eu tenho 600 quilos de ração e digo que essa ração dura 30 dias. E esquecendo aqui um pouco dos cavalos, né? Digo, olha, 600 quilos de ração dura 30 dias. Se agora eu tenho 800 quilos de ração, isso vai durar mais ou menos dias? Acho que todo mundo consegue perceber que vai durar mais dias. Então, neste caso, ração e dias é uma relação entre grandezas que são diretamente proporcionais, certo? Se eu for agora analisar número de cavalos e número de dias, olha o que acontece com cavalos e dias. Se eu tenho 20 cavalos para alimentar, considerando aqui, tá, essa ração, a gente vai ignorar a ração agora e vai analisar só cavalos e dias. Eu tenho 20 cavalos para alimentar e consigo alimentar esses 20 cavalos em 30 dias. Se agora eu tenho 25 cavalos para alimentar, considerando a mesma quantidade de ração, eu vou conseguir alimentar mais ou menos dias essa quantidade de cavalo. Agora vai ser menos dias, né? Então a relação cavalos e dias, ela é inversamente proporcional. Certo? Então, percebam que cavalos e dias têm uma relação inversa. Já ração e dias têm uma relação direta. Né? Percebam que ração e cavalo, existe uma relação entre eles, né? E essas grandezas, existem uma relação de multiplicidade, né? Porque a depender da quantidade de ração e de cavalos que eu tenha, eu preciso multiplicar para conseguir identificar aí, né, este valor final. Ok? Então, desta forma, né, eu vou
precisar inverter a unidade de medida, né? A unidade que é a grandeza, desculpa, que está relacionando, né, o que é inversamente proporcional. Para Ju, como assim o que é inversamente proporcional? Que é cavalos e dias, né? E o que é direto eu vou manter do jeito que está, tá bom? Então aqui vai ficar 30 está para x, né, que é o que se refere à quantidade de dias, que é o que eu estou procurando, que é igual a 600 está para 800, que é a ração que eu não mexi na ordem desta razão, né, não inverti, vezes cavalos em relação a dias, né, que eu inverti esta razão. Então, por que que eu fiz a inversão dessa razão? Porque cavalos e dias é uma relação inversamente proporcional, certo? Como ela é inversa, eu inverti aqui a razão cavalos, né, para poder relacionar direitinho aí com dias, tá bom? Agora vou resolver esse cálculo. Para Ju, como é que a gente resolve? Gente, para resolver aqui essa igualdade, né, se vocês observarem, vocês podem identificar isso como uma equação com fração, tá? Pode identificar isso como uma proporção, mas tem que lembrar que isso sendo uma proporção, a gente não pode usar produto dos meios pelos extremos aqui, certo? Por que a gente não pode usar? Porque eu primeiro preciso multiplicar aqui estas razões para depois fazer o produto dos meios pelos extremos, tá bom? Faço aqui agora, ó, multiplicação dos antecedentes e multiplicação dos consequentes deste membro aqui, certo? Então, eu fico com esta proporção. E agora, com esta proporção, eu faço o produto dos meios pelos extremos. 15.000 vezes x e 30 vezes 16.000. Uma dica importante, né? Neste momento aqui, ó, se vocês quisessem, peraí que eu já tô passando anterior, mas se quisesse, a gente podia simplificar antes, tá? Posso simplificar se quiser o 600 pelo 800, o 25 pelo 20, tá? Tô só mostrando como é que funciona a estrutura aqui de montar essa equação, tá bom? Então, eu fico aqui com 15.000x é igual a 480.000. Ok? Aí agora eu vou ter então que x é igual a 32. O que é que significa isso? Que para alimentar, né, com 800 kg de ração, 25 cavalos, vou poder fazer isso durante 32 dias. Ok? Então, vamos entender aqui qual é o passo a passo desse processo para a resolução de uma regra de 3 composta, tá? Na regra de 3 composta, ela vai ter duas ou mais grandezas, certo? Eu vou colocar isso tudo em uma tabela, vou relacionar a grandeza que eu estou procurando com as outras grandezas e identificar quem é que é diretamente proporcional, quem é que é inversamente proporcional, certo? Depois eu vou escrever a minha proporção e nessa escrita da proporção eu vou colocar em um membro sozinho a grandeza que eu estou procurando e no outro membro da minha proporção, né, da minha ideia de equação, vai existir uma multiplicidade entre as outras duas grandezas. Primeiro faço essa multiplicação para depois fazer produto dos meios pelos extremos e aí sim encontrar o valor desconhecido, certo? Vamos lá que eu escrevi esse passo a passo aqui, né? Aqui é a resposta final para vocês acompanharem, tá bom? E eu escrevi aqui esse passo a passo só para ajudar aí na organização do texto da questão. Então, olha bem, regra de 3 composta, né? Então, que envolve várias grandezas, né? E aí, como é que a gente vai fazer? Primeiro passo, identificar as grandezas, é a primeira etapa, importantíssima. Depois, construir uma tabela com as suas respectivas grandezas. Depois, analisar isoladamente com cada uma das outras, né, a grandeza que contém um valor desconhecido. Montar a proporção e resolver, certo? Vamos fazer aqui alguns exemplos que eu trouxe para identificar como é que a gente pode exercitar. Primeira coisa aí, né, nesse exemplo. Eliana resolveu fazer uma reforma em sua casa, para isso contratou 2 pedreiros. Depois de 8 dias de serviço, né, eles receberam R$ 2.400, né, então foi o valor que ela gastou aí. Quanto receberão agora? 5 pedreiros em 12 dias de trabalho. Observe que a gente não está falando do valor individual por pedreiro, a gente está falando do valor total que vai ser pago, certo? Vamos ver como é que a gente monta a nossa tabela. Tô vendo aí que eu tenho 3 grandezas envolvidas nesse problema. A grandeza pedreiro, tempo e o pagamento, né? Então, 2 pedreiros num tempo de 8 dias recebem um total de R$ 2.400. Se eu falo agora de 5 pedreiros num tempo de 12 dias, quanto que eles vão receber? Então, a primeira coisa, de acordo com aquele passo a passo lá que eu botei no slide anterior,
Primeira coisa que a gente precisa fazer é o quê? Relacionar as grandezas, certo? Para ver quem é que é direto ou inversamente com quem, tá? Então, vamos aqui comigo. Vou relacionar pagamento, né? Primeiro pagamento com pedreiros, depois eu vou ver o pagamento com o tempo. A minha sugestão é que a gente quebre essa tabela, né? Faça elas em 2 etapas para ficar melhor de identificar. Então, olha, se eu tenho 2 pedreiros, né, e pago R$ 2.400, se agora eu tenho 5 pedreiros, eu vou precisar pagar mais, vou gastar mais. Então, vocês conseguem perceber aqui que essa é uma relação diretamente proporcional. Porque se eu tenho mais pedreiros, eu vou pagar mais. Se eu tivesse menos pedreiros, eu pagaria menos. Então, pedreiros e pagamento, diretamente proporcional. Se agora eu for relacionar pagamento com tempo. Então, pagamento com tempo são grandezas que são o quê? Eu tenho 8 dias, né, que é o tempo de reforma aí, pago 2.400. Se agora a minha reforma faz essa reforma em mais tempo aí, vocês acham que eu vou pagar mais ou menos dinheiro, né? Vou pagar mais dinheiro. Então, é uma relação que também é diretamente proporcional. Porque quanto mais tempo, mais dinheiro eu vou gastar aí para pagar esses pedreiros, ok? As duas são diretamente proporcionais. Como é que eu monto, então, a minha proporção? Ó, coloco aqui sozinho a grandeza pagamento, que é a grandeza que eu estou procurando, certo? E aí as outras duas razões, ó, elas aparecem aqui, tá? Na sua forma direta mesmo, né? Sem inverter, sem nada. Por que sem inverter? Porque nesse caso as duas grandezas foram diretamente proporcionais, ok? Agora eu resolvo aqui. Para resolver, o que é que eu faço? Primeiro eu preciso, né? Deixa eu apagar aqui a minha tela. Primeiro eu preciso, né, multiplicar. E aí, se eu quiser, antes de fazer essa multiplicação, eu posso simplificar. Esse 8 posso simplificar, por exemplo, por 4, que dá 3. E esse 12... Oh, 8 por 4 que dá 3, desculpa, eu tô lembrando do de baixo. 8 por 4 que dá 2. E esse 12 aqui também por 4 que vai dar 3. Ok? Simplifiquei para quê? Para me ajudar, né? Para reduzir os meus cálculos, certo? Então, a minha situação, ela vai ficar um pouco diferente, né? Vou escrever aqui nessa pontinha, tá? Ela vai ficar, então, deixa eu só aumentar o tamanho da minha letra um tiquinho. Apaga aqui. Ela vai ficar, então, 2.400, certo? 2.400, que está para X, né? Está para X. Assim como, né? Então, aqui dessa minha estrutura aqui de proporção, eu já posso multiplicar direto. Todo mundo entende o que é que eu posso fazer aqui? 2 vezes 2 e 5 vezes 3. Então, fica 4 está para 15, né? Por que 4 está para 15? Porque eu simplifiquei, fiz aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 5 vezes 3, 15. Aqui agora eu vou poder fazer o produto dos meios pelos extremos, ó. 4 vezes x e 2.400 vezes 15, né? Então, eu vou ficar com essa equação. Como é que fica a minha equação? Vou colocar aqui desse ladinho também, apertadinho, mas cabe. Fica 4x é igual a 3.600, ok? Esse 4x é igual a 3.600. E aí, agora desse 4x é igual a 3.600, o que é que a gente vai fazer aqui, né? Vou dividir. Então, meu x é igual a 3.600, que dividido por 4, isso vai dar exatamente 9.000, tá? Desculpa, gente, não é 3.600, é 36.000, tá? Foi mal, 36.000. 2.400 vezes 15, 2.400 vezes 15, 36.000, que vai dar um total de 9.000, ok? Então, aqui agora deu 9.000 e esse é o meu valor de X. Então, significa que quando eu tiver essa quantidade de pedreiros aí, né, com este tempo de serviço, eu vou gastar agora R$9.000, certo? Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, você já comenta, já diz aí o que é que não entendeu nessa questão. Vamos passar para o próximo exemplo. No próximo exemplo aqui ele diz o seguinte: a distância aproximada entre Aracaju e Rio de Janeiro é de 1.800 quilômetros, né? Se um carro a uma velocidade de 80 quilômetros por hora, né, realiza este percurso, aí ele diz realiza esse percurso em 2 dias de viagem. Quanto tempo este carro levará para um percurso de 3.375 quilômetros a uma velocidade de 60 quilômetros por hora? Qual é a primeira coisa aí, né, que a gente precisa fazer nessa questão? A primeira coisa é organizar os nossos dados em uma tabela, tá? Então, a gente vai colocar os dados em uma tabela, coisa que a gente já entendeu que a gente precisa fazer em qualquer regra de 3. Coloco na tabela direitinho as minhas informações. E agora, o que é que eu vou fazer, né? Eu vou quebrar essa tabela, tá?
Aí eu vou quebrar essa tabela para poder analisar as comparações. Vou comparar aí de 2 em 2 essas grandezas. Vamos lá. Deixa eu clicar aqui. Vou comparar essas grandezas. Vamos ver aqui. Vou abrir aqui, desculpa, demorou. Pronto. Aí aqui agora eu vou comparar distância e tempo. E vou comparar depois, né, o tempo com a velocidade. Porque é assim que a gente precisa fazer. Comparo a grandeza que eu estou procurando com as grandezas que a gente tem, certo? Então, tempo com distância e tempo com velocidade, ok? Analisando o tempo com distância, vamos ver bem. Eu tenho uma distância de 1.800 quilômetros e faço um tempo de 2 dias. Se agora eu for percorrer uma distância maior, eu vou levar mais tempo. Considerando a mesma velocidade nas mesmas condições, então eu vou levar mais tempo. Então, significa que distância e tempo são grandezas que são diretamente proporcionais. Se eu diminuo a distância, eu diminuo o tempo. Se eu aumento a distância, eu aumento o tempo. Ok? Aqui agora, se eu for analisar as grandezas velocidade e tempo, tá? Então, se eu for analisar velocidade e tempo, vejam bem comigo. Se eu ando uma velocidade de 80 km por hora e gasto 2 dias. Se agora eu for andar numa velocidade de 60 km por hora, né? O que é que vai acontecer? Eu diminuir a minha velocidade, estou andando mais devagar. Vocês acham que a gente vai gastar mais ou menos tempo, né? A gente vai gastar, consequentemente, mais tempo. Existe aqui uma relação inversa entre velocidade e tempo. Porque quanto maior a velocidade, né, menor o tempo que a gente gasta. Então, essas relações são inversamente proporcionais. Quando eu montar a minha proporção, então, a grandeza e a velocidade, ela precisa estar invertida, certo? Então, é desta forma que ela fica. Eu inverto apenas a razão, né? Essa razão aí que é inversamente proporcional, ok? Continuando aqui agora, inverti aqui essa razão. O que é que eu posso fazer aqui para me ajudar? A gente pode simplificar, tá? Nessa simplificação, dá para simplificar aqui, deixa eu apagar aqui essa minha tela. Dá para simplificar, por exemplo, o 1.800 e o 3.375. Dá para simplificar direto. Gente, isso é um cálculo que eu já fiz antes aqui, tá? Dá para simplificar direto isso por 75, que aqui vai dar 24 e aqui vai dar 45. Colocando aqui já direto só para facilitar, tá? 24 e 45. E ainda vai dar para simplificar de novo, vocês estão vendo? Porque 24 divide por 3 e 45 também divide por 3. Deixa eu até trocar de cor para a gente ver melhor. Por 3 aqui vai dar 8. E aqui por 3 vai dar 15, certo? Eita, que ficou... Tá meio um por cima do outro, mas dá para entender, né, gente? Vão comentando aí se não der, tá bom? Aí aqui agora, né, simplifiquei. Dá para simplificar ainda? Dá, porque o 60 e 80 também simplifica, né? Divido por 10, ó, já corto os zeros. E aqui eu posso dividir também por 2, que vai dar 3. E aqui por 2, que vai dar 4. Gente, vou reescrever essa proporção como ela ficou depois de todas essas divisões que eu fiz. Ficou aqui 2 está para x, certo? Assim como 8 está para 15, tá? Assim como 8 está para 15. E aí ali ficou... aqui sobrou, dividir por 2 sobrou 3, aqui dividir por 2 sobrou 4, 8 está para 15, que eu não tinha colocado 4 ali, tá, gente? Vezes 3 está para 4. Se você não entendeu essa simplificação, você comenta. No segundo exemplo, não entendi essa simplificação que eu reexplico, tá bom? Aí agora, o que é que eu tenho que fazer primeiro, ainda antes de fazer produto dos meios pelos extremos? Primeira coisa, eu preciso, ó, fazer essa relação aqui, né? Multiplicar primeiro, tá, gente? Vou partir para essa ponta de cá. Eu vou ficar com 2 está para x, assim como 3 vezes 8, 24, está para 15 vezes 4, que é 60. Ok? Então, ficou deste jeito aqui a minha proporção. Aí, agora que eu posso fazer o produto dos meios pelos extremos, tá? Se vocês quiserem, dá para simplificar ainda aqui, mas pode fazer direto também. Por exemplo, já posso colocar aqui, ó, que vai ficar o produto dos meios pelos extremos. Eu vou fazer direto porque o meu espaço é pequeno. O produto dos meios pelos extremos aqui vai ficar 24x, né? 24x é igual a 2 vezes 60, que é 120, certo? Gente, vocês sabem, né? Essas minhas canetinhas, elas não são das melhores aqui, a minha escrita, mas tá dando para entender, né? Então, o x, ele é igual a 24, ou a 120 dividido por 24, e 120 dividido por 24 vai dar 5. Ok, gente? Então, a resposta final dessa questão é 5. Se você não entendeu esse exemplo, você comenta aí que eu reexplico ele, tá? Tiro alguma dúvida sua, tá bom?
Seguindo adiante aqui para os próximos, vamos para mais uma aqui que eu vou fazer e depois eu vou deixar outros para vocês fazerem também sozinhos, tá? Olha o que diz aqui esse. Uma turma de 20 pessoas foram acampar, levando alimentos suficientes para 21 dias, com 3 refeições diárias. Chegando ao local, encontraram lá mais 15 pessoas, né? Então, por quantos dias, né, eles terão alimento se fizerem apenas 2 refeições diárias? Então, o que aconteceu? A gente fazia antes 3 refeições por dia, agora a gente vai fazer 2, né? Então, eu vou diminuir as refeições. Mas tem mais gente, né? Primeira coisa, coloco tudo na minha tabela. 20 pessoas, 3 refeições, 21 dias. 35 pessoas, 2 refeições e X dias. Observem que aqui ficou 35 pessoas, porque antes eu tinha 20 e chegaram mais 15, certo? Tá claro? Então, aí ficou dessa forma a minha tabela, tá bom? Vamos seguindo adiante aí, tá? Se tiver alguma dúvida, você já comenta, diz qual é o exemplo, diz a parte que não entendeu. Primeira coisa é colocar as grandezas aqui também, né? Lembrando que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, contado, tá? Agora vamos comparar 2 a 2. Vou comparar as pessoas com dias. Então, eu tinha 20 pessoas e a minha comida dura 21 dias. Toda vez que eu comparo essas duas grandezas, eu esqueço a outra, considero a outra como uma constante. Se eu tenho 20 pessoas e ela dura 21 dias, se agora eu tenho 35 pessoas, você acha que essa comida vai durar mais ou menos tempo? Ela vai durar menos tempo. Então, essa relação ela é inversamente proporcional. Porque se eu diminuo a quantidade, se eu aumento a quantidade de pessoas, eu diminuo a quantidade de dias. E vice-versa, ok? Então, pessoas e dias é inversamente proporcional. Se eu falo agora de refeições e dias, eu faço 3 refeições por dia e a minha comida dura 21 dias. Se eu diminuir, se eu fizer agora 2 refeições por dia só, vocês acham que a minha comida vai durar mais tempo ou menos tempo? A minha comida agora ela vai durar mais tempo, porque eu estou diminuindo a quantidade de refeições por dia, né? Então, consequentemente, a minha comida vai durar mais tempo. Então, também é inversamente proporcional. Pode ser os 2 inversos? Pode. Pode ser os 2 diretos? Pode. Pode ser mais de 2 grandezas? Pode também. A gente vai ver exemplos, tá? Seguindo aqui, então, ficou 21 está para X, né? Assim como 35, deixa eu apagar aqui. 21 está para X, assim como 35 está para 20. Por que 35 está para 20? Porque eu inverti aqui a grandeza pessoas. Assim como 2 está para 3. Por que 2 está para 3? Porque eu inverti aqui as minhas refeições, tá? Porque os 2 são inversamente proporcional. Inverti os 2 de todo mundo. E agora o que é que eu faço? Agora é só resolver. Para resolver aqui, galera, lembrando, né? Posso simplificar? Posso, então eu simplifico. Dá para simplificar aqui, por exemplo, esse 35 e esse 20 por 5. Que aqui vai dar 7 e aqui vai dar 4, certo? Então, simplifiquei. Eu vejo que dá para simplificar de novo. Eu posso simplificar de novo? Pode. Sempre até sugiro que simplifique o máximo possível. Tem gente que diz, eu não consigo perceber, me confundo. Tenta se organizar aí, tá? Porque ajuda. Posso simplificar, ó, esse 2 com esse 4, estão vendo? Por 2 aqui vai dar 1 e por 2 aqui vai dar 2, certo? Vamos ver como é que vai ficar aqui essa minha proporção. 21... está para X, assim como, ó, 7 está para 6. Tudo bem? Porque 6, ó, 2 vezes 3, 6. Tranquilo, gente? Então, aqui agora vai ficar, ó, 7x, deixa eu melhorar aqui meu cálculo, 7x é igual a 21 vezes 6, né? 6 aqui dá, e 6 vezes 2, 12, certo? 126, ok? Eu não tinha feito essa divisão antes, mas a gente faz agora. Então, x é igual, né? Quando a gente for fazer aqui 126 dividido por 7, ó, nessa divisão de 126 por 7, isso vai dar 1, né? Porque, vamos fazer aqui do ladinho só para ficar claro. 126 por 7, 12 por 7 vai dar 1. 1 vezes 7, 7 para chegar em 12 dá 5, né? E aqui sobra 6, 56. Então, aqui vai dar 8. 7 vezes 8, 56 e sobra 0. Então, meu x é igual a 18. O que é que eu estava procurando aqui? Eu estava procurando a quantidade de dias. Então, nesse caso dessa situação, chegou mais gente, diminuí a quantidade de refeição por dia, e aí só vai durar agora 18 dias, ok? Está resolvida a questão. Vamos lá, seguindo adiante aqui. Agora, galera, deixei aqui alguns exercícios que eu quero que vocês façam. Então, qual é a sugestão para agora? Pausa o vídeo agora, faz essa questão.
certo? Depois, quando acabar todas as questões, confere que eu vou deixar o gabarito aí no final, tá bom? Então, pausa o vídeo agora, lê essa questão, coloca aí na sua tabela, tá? E resolve. Em seguida, tem essa questão 5 aí também, então tô dando esse tempo agora para você pausar o vídeo e fazer essa questão, certo? Sozinho, depois a gente vai conferir o resultado, tá bom? Seguindo aqui tem mais 2 questõezinhas, tá? São 4 questõezinhas aí nesse final. Pausa o vídeo agora e faz essas 2 questões 6 e 7, certo? Se tiver alguma dúvida, né, volta no vídeo aí, revê o que é que faltou. Então eu quero que você faça as questões 6 e 7, essa questão 5, pausa agora se você ainda não pausou, e a questão 4, tá bom? Depois a gente resolve juntos no momento e depois eu deixo as resoluções também aqui gravadas, tá? Valeu, galera, espero que vocês tenham entendido. Tchau, tchau, um beijo. Não esqueçam de curtir aí o meu vídeo e se inscrever aí no meu canal, tá bom? Valeu!